Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Descomplica Psi. Se você ainda não nos conhece, é um prazer te receber na nossa comunidade. Se você já é da casa, seja bem-vindo a mais um episódio, mais uma semana aqui com a gente. Eu me chamo Tainara Lima, essa é Mariana Azevedo. Tô sua apresentação aqui, ó. Parece que a gente é pessoa super importante. Gente, sejam bem-vindos. Toda segunda-feira ao meio-dia a gente tem episódio novo aqui no Spotify ou no YouTube também. Se você ainda não nos acompanha lá, o nosso nome é Descomplica Psi Pod. Então procura, se inscreve, segue a gente, manda pra alguém, dá aquela força que a gente tá aqui toda semana com muito carinho, compartilhando. É uma troca, galera. A gente produz conteúdo e vocês ajudam a gente. Apoiam a gente, exatamente. Mas a gente faz realmente com muito carinho, sempre trazendo conteúdo sobre psicologia, saúde mental, dia a dia de forma descomplicada. A gente espera muito que vocês gostem de mais um episódio. E se gostar, vocês vão lá, comentam, compartilham, fazem todo aquele negócio para ajudar a gente também, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos longos. Gente, a gente, assim, já falou sobre tantas vertentes de relacionamento que eu nem sei. Mas a gente vai falar sobre mais uma, que são relações longas, relações duradouras, como que a gente lida com essas relações. Eu não sei o que é longo aí pra você, mas que talvez seja uma relação de 5, 10, 15, 20 anos e que a gente precisa de novas ferramentas, novas estratégias. Talvez se mencionava no início não funciona mais agora, essa relação provavelmente mudou, se transformou. Nem a gente é mais o mesmo depois de 5, 10, 15 anos, então essa relação precisa acompanhar as mudanças que vão acontecendo na nossa vida também, as fases que vão passando, enfim. Então a gente quer conversar com vocês sobre as diferenças, como lidar com isso, e a Mari vai trazer essa introdução aí pra gente. Gente, eu adoro que com o passar do tempo a gente já vai ficando tão mais tranquila na construção dos episódios. Sério, pausas longas, não tem problema. Cachorro latindo, não tem problema, tá? Mas bora lá. Gente, uma coisa que a Thay já até começou falando, né? Eu não sei o que pra você é uma relação longa, uma relação duradoura, mas eu gosto muito da ideia do ser duradouro não é só você passar 30, 40, 50 anos com uma pessoa. Não é só uma mensuração quantitativa, mas de qualidade mesmo dessa relação. Porque você pode passar 20, 30 anos com a pessoa e tá com 2 tufos de cabelos a menos, o olho tremendo, caindo, tipo assim, capengando já, e isso não tá acontecendo de uma forma tão saudável assim. Então, quando a gente fala de segredos para uma relação duradoura, eu acho que a gente fala muito mais sobre a jornada do dia a dia do que sobre, pronto, agora a meta é passar 70 anos, 50 anos com a pessoa. Já até tem uns casais, né, Mari, que depois começam a dormir separado, que só divide a casa, que vira só uma amizade ali e não tem uma relação de fato. É, exatamente. Pausa, não sei se vocês viram os posts, com os conteúdos de... um assunto avulso. De gente que agora tá na moda, você ser casada, morar na mesma casa, você ter quartos Não, separados. essa moda, não vou aderir. Eu vi, o Caio viu, tá vendo? Tá um negócio aí. Aí meu marido: "Amor, eu acho que eu dormiria melhor também". Eu falei: "Mas não vai não, não vai não". Ele: "Você se mexe muito". Eu: "Não tem problema, eu dou um jeito". Eu vi as pessoas separando os banheiros, agora já tá no quarto. É, Não sei onde isso vai dar, gente. enfim, controvérsias de aspectos positivos e negativos. Talvez isso até faça parte da sua dinâmica de uma relação duradoura, tá? Mas, gente, o fato é de que não tem o segredo que a gente quer compartilhar é que, na verdade, não tem muito segredo para você construir uma relação duradoura. São pequenos passos, pequenos detalhes que, na maioria das vezes, costumam ser negligenciados dentro de uma relação. Porque uma relação, ela não rui por causa das grandes coisas só. Ela acaba, ela se perde, se desgasta por causa dessas pequenas coisas que são deixadas de lado, coisas que parecem ser muito bobas, mas que constroem conexão, intimidade, significado e o prazer de dividir uma vida, tá? Uma relação saudável, ela não é construída do dia para a noite, tá? Se você acha que você vai, bum, cabum, deu certo, encontrei a minha pessoa, a nossa personalidade bate, o nosso jeito bate, vai ser feliz para o resto da vida. Aí eu fico, eu conto, a Thay conta, alguém conta, porque pode ser que você encontre uma pessoa na vida que você já se dê muito bem de cara, mas essa pessoa ainda não é você. E às vezes para você lidar com você mesmo também é desafiador. E lidar com alguém que tem uma criação diferente, mesmo que nas suas semelhanças sutis, é desafiador. Envolve você abrir mão de coisas que você sempre gostaria de fazer pelo bem do relacionamento, envolve deixar o egoísmo de lado, mas ainda assim cultivar o individualismo, enfim, são... Gente, é o que eu tô falando, são pequenos detalhes que constroem uma relação significativa, duradoura. Isso não acontece do dia para a noite. Você pode ter o plus, o bônus de vocês se darem muito bem,
mas ainda assim não significa que vocês não vão ter desafios e que isso não vai exigir de vocês o nível de entrega emocional e de jogo de cintura, de flexibilidade para poder atravessar isso, tá. A nossa vida ela é feita de altos e baixos e as nossas relações também é feitas de altos elas também são feitas de altos e baixos, porque nem tudo é assim, ó, perfeito, linear, maravilhoso. E eu acho que o segredo de uma relação duradoura é como a gente vive dentro de uma relação, o quanto que a gente entrega, o como que a gente se comporta, o quanto que a gente leva a sério um ao outro, o quanto que a gente tem responsabilidade afetiva. Gente, é tanta coisa, tá, mas primeira coisa que talvez tu precise saber é que isso não acontece por acaso, Uhum. né, porque vai exigir atenção, manutenção, cuidado e principalmente consistência. A minha irmã mais velha, ela é psicóloga, ela postou um negócio esses dias, gente, que eu fiquei matutando, não sei se ela tirou de algum canto, eu vi que ela postou, né, que agora eu esqueci o que ela postou. Foi Não, mas ela falou que importa muito mais o que você faz todos os dias do que o que você faz de uma forma grandiosa de vez em quando. E eu acho que isso faz muito parte do que é ter uma relação duradoura. É sobre o serviço de todos os dias, sobre a gentileza de todos os dias, sobre a tentativa de paciência de todos os dias do que os grandes gestos que você tem de comprei um super presente, fiz uma grande coisa esporadicamente, só isso não sustenta uma relação. E uma vez eu escutei uma frase, Thay, que alugou um triplex, assim, na minha cabeça, porque muitas vezes a gente acha: "Nossa, a gente começa uma relação se amando muito", né, tem aquele período de paixão que eu acho que até que tu vai falar, tem aquele período de paixão e tudo mais, e a gente começa com às vezes as emoções à flor da pele no bom sentido, de eu quero estar perto, eu quero estar grudado, eu quero fazer acontecer, mas e quando isso passa? Como é que ficam as coisas? Porque só o amor, gente, desculpa eu te falar, talvez não sustente a tua relação. Você só amar a pessoa não vai fazer você ficar nessa relação para sempre, mas a maneira que vocês se relacionam vai cultivar o amor que mantém a relação. E isso são coisas diferentes. Então, isso tudo, gente, é uma introdução, tá certo? Apenas o que vem pela frente, não sabemos, né? Então vamos lá, gente. E complementando isso que a Mari está falando, eu acho que é muito importante a gente pensar juntos aqui, sobre esse início das relações, né, para a gente poder tentar entender essa diferença, porque às vezes você pode olhar para a tua relação de longo prazo, 5, 10, 20 anos, seja quanto tempo for, e ter essa percepção do tipo: "Caramba, essa relação talvez esteja desinteressante, entediante, chata, né, monótona", e a gente precisa tentar entender o que que aconteceu ali no meio do caminho? Primeiro que a gente precisa entender que às vezes os nossos referenciais de relacionamento, se a gente for parar para ver música, filme, série, qualquer outra coisa nesse sentido, rede social, enfim, a gente sempre vai ter uma visão muito mágica, né, das relações, isso é óbvio. E tirando isso, realmente o início costuma ser muito mais avassalador, esse lugar do eu vou ter o máximo de cuidado, eu vou sempre me preparar, eu vou sempre estar na minha melhor aparência, eu vou sempre dar o meu melhor para essa relação acontecer. Então, realmente, os estudos mostram que esse período da paixão, que ele pode durar ali de 6 meses a 2 anos, ele é um período que passa, né, então ele é um período ali de mais euforia, então o estar conhecendo alguém, o pensar que você vai ser pedido em namoro, Tudo é que vai empolgância, acontecer, né? tudo é novo. Então, gente, literalmente o seu cérebro ele está alterado, porque ele está realmente olhando com muita ênfase para aquilo que é novo, que é positivo, que é bom. Tem sempre esse negócio do: "Ah, eu quero contar para as pessoas e eu vou dividir o que está acontecendo, eu vou apresentar essa pessoa para quem é próximo ali de mim". Enfim, tem muita novidade ao mesmo tempo. E passando esse período da paixão, a gente entra numa relação que pode continuar sendo maravilhosa, mas o teu cérebro já não está mais alterado dessa mesma maneira. Então você vai conseguir perceber com mais facilidade os defeitos da pessoa, os desafios, as coisas que vão se repetindo, porque no início, imagina, uma primeira, segunda, terceira briga, 6 meses de relacionamento, ok, aquilo ali você está lidando às vezes pelas primeiras vezes. E quando você Sim. está numa relação que a pessoa faz a mesma coisa há 10 anos, né? Tipo assim, casados entendem um pouco também, gente que tá numa relação aí que a pessoa talvez não tenha mudado em tudo. Então, Uhum. no início, às vezes, você perdoar uma coisa simples ali do dia a dia, ok, mas chega uma hora que você pode estar cansado, saturado, de saco cheio de ter que falar a mesma coisa que você fala há E anos. aí a coisa pega, né, Então, Thay? é onde as coisas vão apertando, porque é uma relação longa, eu lido há muito tempo com essa mesma pessoa. E se a gente não tiver essa capacidade de inovar dentro da nossa relação, ela pode passar a ser desinteressante, porque a
aquilo que um dia foi novo, foi incrível e etcétera, talvez hoje tenha uma outra percepção. Embora, gente, as relações longas, né, porque eu não a gente não está problematizando como se fossem ruins, mas você Sim. precisa entender que são relações diferentes. Então, assim, provavelmente numa relação longa você produziu muito mais ocitocina, você tem muito mais a percepção de amor que foi construído, que ali você talvez vai ter a sensação de segurança, você vai ter uma sensação de mais intimidade com essa Pertencimento, pessoa, de pertencimento. Parece que o vínculo no geral, ele é muito mais forte. A sensação de você talvez se sentir cuidado, amparado, o afeto nesse sentido é maior. Então, aquela outra percepção pode ter passado, mas outras coisas foram sendo construídas com o passar do tempo também. Então, pode ser que o frio na barriga não exista, mas outras coisas, né, podem estar ali no começo, ou na continuidade dessa relação. E aí os nossos desafios é como manter o encantamento, como manter a admiração, como manter o respeito com o passar do tempo, que você talvez já se irritou com essa pessoa 15.000 vezes e você precisa ter cuidado com as palavras, com a maneira de conduzir, para não perder as coisas com o passar do tempo. E não normalizar também, que é algo que eu acho que a gente pode passar em relações longas, que é essa pessoa aqui já é minha. Eu já conquistei essa eu não preciso pessoa, fazer né. mais, né. Sim. Tipo, eu já passei pela fase da conquista, que era a fase que eu precisava presentear, fazer, falar, e talvez você sinta que pronto, essa pessoa, né, a gente casou, mora comigo e agora? Quando na verdade isso precisa acontecer todos os dias, né, essa percepção. Claro, gente, dentro de uma rotina, enfim, você tem várias outras coisas, mas o quanto a gente não pode perder esse lugar de eu preciso continuar exercendo a gentileza, eu preciso continuar sendo uma pessoa agradável, eu preciso continuar fazendo essa troca diária ali com a pessoa para que a gente mantenha o que foi construído, porque você construiu e demorou para construir, levou tempo. E talvez a gente está botando isso a perder pelo fato de não manter essa construção, né. Isso pode ser um sinal, assim, de alerta para as nossas relações longas. Sim, e uma coisa que eu percebo, tá, é que às vezes a gente tem dificuldade de entender que as coisas transicionam. Talvez você tenha começado um relacionamento muito novo na adolescência e você tá aí 10, 15 anos depois com a mesma pessoa. É muito difícil que vocês sejam as mesmas pessoas com a mesma cabeça. Eu tenho pacientes que estão desse jeito também. Começou a namorar com 15 anos na escola e aí entraram em faculdade, começaram a desenvolver a vida profissional e hoje têm cabeças diferentes sobre o que querem da vida, tá. Então é importante a gente entender que, do mesmo jeito que planos mudam, você também muda a tua mentalidade, a tua personalidade transiciona, muda, a gente vai aprendendo coisas novas. Dentro de uma relação você também incorpora alguns traços do outro, tá. Eu não sei como é contigo e com o Chico, assim, mas, por exemplo, o Alcine é uma pessoa muito caseira, e eu sempre fui uma pessoa de gostar de ser mais ativa, de sair, nã e eu aprendi a me tornar uma pessoa mais caseira. No começo isso gerava um pouco mais de atrito pela diferença, mas por perceber que as coisas transicionam e que eu também estou em processo de mudança, eu: "Putz, mas será que não faria sentido também eu dar uma pausa, segurar um pouquinho mais?" E hoje eu vejo o quanto que é maravilhoso, tá. Então, se a gente quer estar dentro de uma relação duradoura, a gente também precisa estar aberto a entender que as coisas mudam e mudar nem sempre é ruim. Tá, o fato de eu ter uma relação mais calma, mais tranquila e não tão, meu Deus, a flor da pele, eufórica, não significa que você tá vivendo uma relação ruim ou vivendo uma relação errada, tá. A maturidade é entender que a calmaria também faz parte, que pode ser empolgante ter rotina, pode ser empolgante sentar para conversar com a pessoa sobre as mesmas coisas da vida, tá. E existem formas sim, você pode cultivar a paixão, você pode cultivar aquela chama, aquela faísca, aquele fogo, mas quando a gente fala de uma relação longa, duradoura, madura, a gente também fala sobre a aceitação da rotina, às vezes da mesmice, só que o nosso gente, eu até estava falando acho que em outro episódio, a gente é viciado em dopamina, a gente quer estar ativado o tempo inteiro e feliz o tempo inteiro, e se eu não tô feliz o tempo inteiro, sentindo prazer o tempo inteiro, é como se tivesse alguma coisa errada. Tipo, o outro é minha fonte rápida o tempo inteiro de dopamina, coitado dessa fonte, esgota. Chega uma hora que a gente também Sim. se desgasta, porque além da relação, a gente mantém outros pilares na vida. O cuidado com a saúde física, o cuidado com as finanças, com o trabalho, a manutenção de outras relações. E tudo isso faz parte e atravessa a nossa relação duradoura. Se a gente não tivesse esse filtro, esse cuidado, isso pode acabar influenciando
a nossa relação. Então, talvez a cabeça que você tinha quando você começou a tua relação seja diferente da cabeça que você tem agora. E aí é interessante parar para pensar, essa cabeça que eu tenho agora com a pessoa que eu estou me relacionando é o suficiente para mim dentro de um relacionamento? Porque às vezes vocês mudaram de tal forma que se tornou incompatível mesmo. Tá dentro da relação e talvez não faça sentido continuar só para dizer que eu tô dentro de uma relação que dura 1000 anos, tá? Mas tá tudo bem você entender que vocês podem mudar e ainda assim talvez existam pontos de congruência, onde vocês se alinham, onde vocês encontram o espaço do casal, onde vocês continuam conectados, mas a rotina, a mesmice vai fazer parte. Eu não sei se você veio para esse episódio esperando 5 dicas práticas de como reacender a chama, tá? Eu realmente não sei, mas eu tô aqui para te falar que a tua relação longa e duradoura também pode acontecer na mesmice e na rotina, isso não precisa ser a pior coisa do mundo. É. Quer falar uma coisa? Eu ia só comentar que, assim, é como se realmente fosse a gente tentar pegar a rotina, mas sair do automático, porque são coisas diferentes, né. Então, assim, eu basicamente todos os dias pergunto pro meu marido como foi o dia dele. E quer que como vai ser o seu dia também, quer? Mas aí, às vezes, ele vem e responde, tipo, normal. Eu nunca aceito essa resposta. Aí, essa semana eu fui buscar ele no trabalho, ele falou: "Eu já vim pensando tudo que eu fiz pra poder te contar, porque eu sei que se eu disser que foi ok, que foi bom", eu falo: "Isso não é resposta. O que você comeu? O que você fez? Problemas do trabalho? O que aconteceu? Me conta alguma coisa", porque, assim, a gente tá dentro da rotina, mas a gente precisa realmente cultivar um interesse genuíno pelo outro, uma curiosidade, esse lugar que o bom dia ou como foi seu dia não seja só o mecânico, mas seja esse lugar do eu ainda me interesso, mesmo depois de muitos anos, Uhum. pela sua vida, pela sua rotina e etcétera, que talvez realmente não tenha nada todos os dias de tão novo, de tão incrível. Gente, eu faço basicamente as mesmas coisas Todos todos os os dias, dias. mas eu vou ter que contar, porque é o que tem. Então a gente vai constar e vai dar uma incrementada e vai falar sobre não só o que a gente fez, mas como eu me senti, como foi pra mim, enfim, os desafios do dia a dia, Sim, né. perfeito. E Thay, por exemplo, a Thay é casada há 6 anos? 5, né, eu sou casada há 4, mas eu acho que a gente tem o mesmo tempo de namoro, 10, 9, 10 anos quase, Uhum. né, a gente começou no mesmo período os nossos relacionamentos. E o meu marido, gente, ele sabe exatamente o que eu faço todos os dias, ele sabe o horário que eu vou pra academia, ele sabe o horário que eu começo a atender, o horário que eu termino, mas todos os dias ele pergunta: "Amor", ou a gente tá tomando café, "Amor, como é que vai ser o seu dia hoje?". E às vezes, se a gente não toma cuidado, é natural falar: "Amor, tu sabe o que é que eu vou fazer Nem hoje?". responde, né, tipo uhum. Eu sei que ele vai ter 1000 reuniões e que ele vai chegar e talvez eu não entenda metade das coisas que ele fez no trabalho, e tá tudo certo, tá. Mas você cultivar esse interesse, essa curiosidade, Sim. cultiva a relação de vocês, é intencionalidade mesmo. Gente, construir coisas valorosas e significativas dá trabalho, é cansativo sim, tá. Às vezes é exaustivo, às vezes você não quer, mas o que eu quero mais é estar dentro da minha relação ou não estar dentro dela? Uhum. Porque se eu não quero, eu vou parar de me esforçar, eu vou parar de ser intencional. E uma coisa que eu percebo é que também tem momentos das pessoas dentro da relação, tem períodos que o meu marido tá mais cansado, e aí eu seguro um pouco mais, eu sou um pouco mais intencional e tem períodos que eu tô um pouco mais desgastada, e aí ele precisa segurar um pouco mais, é um estica e puxa, é uma troca, mas é preciso existir comprometimento e reciprocidade dentro da relação, porque se só um acredita que a relação pode ser duradoura, talvez ela não seja, e só uma pessoa remar num barco que tem 2 pessoas é muito exaustivo, é muito desgastante, tá. Então existem inúmeras dicas práticas para você cultivar a tua relação, tá. Algumas delas, tá, aqui trazendo para vocês, que eu acho que esse aqui é a chavezinha, a porta que abre tudo, é o autoconhecimento. Você só consegue se relacionar bem com outra pessoa quando você se relaciona bem com você. Você só consegue entender melhor o outro quando você se entende, ser compassivo com o outro quando você consegue ser o minimamente compassivo e menos crítico com você, ser gentil com o outro quando você já cultiva. Então eu gosto muito de falar, principalmente nas demandas da clínica sobre relacionamentos, antes de tentar entender como é a dinâmica da relação dos meus pacientes com as figuras de problema das relações, como que é a tua relação contigo? Porque muitas vezes as minhas relações interpessoais, elas são uma extensão da minha relação comigo, de coisas que eu não sei sobre mim, expectativas que eu deposito no outro, de frustrações que eu não gerenciei comigo, que eu deposito no outro, de faltas minhas que eu espero que o outro me complete. Então, espera aí, eu preciso olhar primeiro para dentro, como que tá a minha relação comigo, antes de entrar
nessa relação com o outro mesmo, de eu me conhecer e entender quais são os meus limites, o que me faz bem, o que não me faz, até onde eu consigo ir, o que é respeito pra mim, porque aí sim eu consigo me posicionar, me colocar na minha relação, ensinar o meu parceiro também como me tratar e atender as minhas próprias necessidades. Isso ajuda a gente a construir uma relação significativa, duradoura, me ajuda a comunicar isso de uma forma mais específica. E aí entra um outro ponto que é a questão da comunicação, né, tá, gente, o óbvio precisa ser dito, comunicação é importante numa relação. Sim. Não só o que você fala, mas a intenção, o verbal, o não verbal, a maneira como você comunica importa. Você pode dar bom dia ou você pode dar bom dia, né. Existem inúmeras formas de comunicar a mesma coisa. E tem um livro muito legal, tá, que eu tô até gente, eu tô lendo esse livro arrastada, ele é muito bom, e eu tô tendo dificuldade de terminar, mas por questões minhas, não porque o livro é ruim, que é Compaixão para Casais. Gente, é fenomenal. Fala sobre diálogo, sobre valores, fica aqui a indicação. É muito, muito, muito bom. E parte da ideia do nós sermos pessoas que igualmente importam numa relação, que assim como eu, o outro pode lidar com desafios, assim como eu, o outro pode precisar de gentileza. Enfim, vale a pena realmente a leitura se você está engajado nesse processo de desenvolver o teu relacionamento, mas essa questão dos diálogos honestos, francos, verdadeiros, não esperar que o outro adivinhe, porque, gente, existe até pessoas que acham que psicólogos têm a capacidade, assim, de ler a sua mente. Não tem. Os nossos maridos são casados com psicólogos e a gente não adivinha tudo que acontece com eles, é preciso perguntar, entender, questionar, então, não espere que o outro adivinhe tudo que você está pensando, você também é responsável pelo que você não ajuda o outro a te ajudar, enfim, essa comunicação ela é muito valiosa, é a chave, porque como é que vocês vão lidar com os conflitos e construir a relação de vocês sem diálogo, sem comunicação, não só sobre como foi o dia, mas sobre como você se sente, o que não bateu legal, uma chateação, valores, missão, propósito de vida do casal, tudo isso, né, Thay? Sim. Até a Mari comentando isso de autoconhecimento, isso pode às vezes ser um desafio quando realmente você tem uma relação longa, porque às vezes se você entrou nessa relação na adolescência, você talvez não passou por esse processo sozinho de É. autoconhecimento, você já foi se conhecendo estando com uma outra pessoa, ou talvez você esteja há tanto tempo com uma outra pessoa e a gente foi dando aqui exemplos para vocês de coisas que a gente vai realmente pegando com o outro, aprendendo a lidar, que em algum momento você pode confundir um pouco da tua personalidade com a personalidade do outro, você pode ser a pessoa que se não se conhece bem, você vai sempre cedendo, porque às vezes você tem uma outra pessoa que é mais bem posicionada, que se conhece, ou às vezes nessa tentativa de agradar, de deixar a relação confortável, e você pode estar nesse lugar de por anos, talvez, ter se anulado, ter construído sempre uma relação que ela é segura no outro, né, e não necessariamente no que você quer. Então o outro está direcionando, o outro está dizendo para onde vai, às vezes isso é bom, a gente gosta de ter alguém que também tem uma direção, mas se você não praticar esse autoconhecimento, talvez você chegue lá na frente e se questione sobre escolhas que você mesmo fez, né. Então quem me obrigou? Ninguém, mas eu não pratiquei autoconhecimento, eu não sabia exatamente o que eu queria. Então é muito importante esse processo da gente realmente se conhecer, porque a gente vai mudando e em relações longas a gente vai sendo parecido ali com o outro dentro do que é possível, mas a gente precisa da nossa individualidade. Esse é um ponto também muito importante, porque para uma relação longa, imagina, se você tem que estar ali 24 horas grudado nessa pessoa, você precisa construir a tua individualidade, Sim. seja ela profissional, seja relacionamento, seja o que você, né, gosta de fazer quando Hobbies, você tenha né. seu momento sozinho e o quanto isso te torna interessante para a relação, né, para que você possa também ter coisas para compartilhar, ter coisas a agregar, você tem os teus próprios conhecimentos, vocês, né, se juntam ali e somam muito mais. E essas relações longas, elas não são as relações que não têm desentendimentos, atritos, né, problemas, são relações em que a gente sabe reparar, porque uma relação longa, gente, ela não existe sem reparação, né. É, Então assim, se você manutenção. estiver nesse lugar do: "Ai, porque a gente nunca brigou", então é um perigo, né, porque assim, eu não sei o que vai acontecer quando isso acontecer, quando vier um momento de desentendimento. Então as relações longas são relações que precisam existir diálogo, intencionalidade e esse lugar de a gente corrige, porque a gente vai errar, a gente sabe pedir desculpa, a gente sabe perdoar, a gente sabe fazer ajustes para que essa relação ela possa
perdurar de uma forma Sim. saudável, porque como a Mari falou, perdurar, gente, só pensar em perdurar por si só, não é tão difícil assim. Perdurar, mantendo a saúde do relacionamento, é que é um desafio. É sendo uma relação saudável para você, que você tenha prazer de estar naquela relação e de fato faça sentido para sua vida. Hum. Não só porque você fez um compromisso lá atrás, mas porque você renova esse compromisso diariamente. Então, esse é o ponto que a gente precisa ser muito estratégico, assim, e dar atenção para os nossos relacionamentos, porque às vezes parece que é uma coisa natural, intuitiva, e nem sempre é, né. Eu sempre falo sobre esse lugar que eu e Matheus, pra gente passar pelo processo, a gente passou por curso de noivos, por curso de casados, a gente é intencional nesse sentido de: "Espera aí, vamos aprender, vamos alinhar, vamos entender o que que a gente pode melhorar, o que que a gente ainda pode fazer", e esse lugar de que a relação não precisa estar ruim para que você busque essas ferramentas, às vezes você vai buscar como uma fonte de prevenção para essa relação, o que que a gente ainda pode melhorar, porque sempre poderemos melhorar em algumas coisas. E tirando tudo isso, claro que às vezes vai ficar aí terapia de casal, terapia individual, mas Sim. você consiga lidar ali com os conflitos, com os desafios, às vezes ter alguém para poder ser um ponto neutro ali nessa relação e ajudar vocês para os próximos passos também, então Sim, eu acho que outra coisa que é muito válida, tá, é a gente lembrar que dentro de um relacionamento é preciso existir essa mentalidade de nós somos um time. uhum, Tem gente que fala: "É melhor um feliz do que 2 tristes". Gente, eu sinto muito, isso não é uma boa relação, tá. Então, se vocês querem ter um relacionamento longo com qualidade, uma relação duradoura com qualidade, sim. tá, é importante entender de que se o meu parceiro perde, eu perco, porque nós somos um time. Se eu perco, meu parceiro perde, porque nós somos um time, não são vocês contra um contra o outro nas eventuais circunstâncias, são vocês contra um problema. Então, quando você constrói esse senso de pertencimento a partir de comunicação, de compaixão, de gentileza, intencionalidade, vocês fortalecem o time. Depois que essa mentalidade de time é fortalecida, é muito mais difícil você entrar nesse lugar de é sobre mim, é sobre eu estar feliz, é sobre eu estar bem, que se exploda se o meu parceiro aceita ou não aceita. Tá, porque eu acho que cabe dentro de uma relação duradoura a individualidade, não cabe o egoísmo. São coisas diferentes, não cabe eu olhar só pra mim, cabe eu olhar pra mim também. Não cabe eu pensar só em mim, mas cabe eu pensar em mim também, isso são pontos diferentes, são divergentes, tá. Mas não dá pra construir uma relação duradoura com mentalidade de só eu, não dá. É o outro, o que é que pode fazer o outro feliz? Que eu paro pra pensar: "Caraca, se eu estiver dentro de um relacionamento dando tudo que eu posso pra ver o meu parceiro feliz e no meu relacionamento meu parceiro tá dando tudo que ele pode pra me fazer feliz, os 2 ganham". Só que talvez alguém queira estar muito mais feliz e fazer menos o outro. E aí a gente começa a ter mais ruídos, mais prejuízos, necessidades negligenciadas, desconexão e a relação duradoura vira só quantidade ou ela nem dura, né, tá. Então eu acho que esses são pontos pra gente poder olhar com muito carinho também, né. Exato. Gente, é isso, eu espero que esse episódio possa ter feito sentido pra vocês, se Sim. ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo, manda sugestões de temas pra gente, compartilha no Instagram que tá ouvindo, a gente sempre faz com muito carinho pra vocês, e a gente se vê aqui na próxima semana. Beijão. Tchau.